As audiências começaram ontem, serão finalizadas hoje, e hoje é o dia, Hoje é o dia em que, pelo menos nesse momento, as audiências elas devem terminar. Vamos chamar o Leandro, já que é isso? Eu não consegui te ouvir direito porque ficou baixinho de novo. O Leandro que está lá acompanhando. Olha lá, Leandro Marques. Leandro Marques mais uma vez. Ô, Leandro, já aproveita e transmita para o meu conterrâneo. O Leandro acho que não está ouvindo, mas tudo bem. Quem fala agora é o doutor Alisson Caride, que é o representante da Letícia Lobo, filha da Cláudia. Vamos ouvir. Testemunhas. Nós até tivemos uma surpresa, porque uma das testemunhas esclareceu, inclusive, que o Dilomar ele já tinha combinado com o Roberto de estar no local onde o cadáver da Cláudia foi queimado naquela tarde, antes mesmo de ir para lá, né? Isso é um fato novo, que nós não tínhamos essa informação no processo ainda, mas a testemunha foi muito esclarecedora a respeito disso ontem. Ou seja, doutor, isso aí demonstra que eles premeditaram esse crime. Sim, né? No nosso entendimento, isso afasta a possível alegação da defesa deste acusado de que teria sido ameaçado pelo Roberto, uma vez que, ao que parece, eles já teriam combinado de estar no local antes mesmo dos fatos acontecerem. Doutor, e o que a Letícia falou na audiência? A Letícia falou a respeito de como ela deu conta do desaparecimento da mãe, as providências que ela passou a tomar, falou do comportamento do Roberto a partir do momento em que ela sentiu a falta da mãe, o desaparecimento da mãe, falou como era a mãe dela, como era o relacionamento da mãe dela com o Roberto, a relação de confiança que existia, esses detalhes que ela deu. Doutor, com base nessa nova informação dessa testemunha, então nós podemos dizer que sim, o Dilomar Batista ele pode ser ainda preso, digamos assim? Inclusive ao término da audiência nós reiteramos o nosso pedido de prisão, né, do Dilomar, até mesmo por conta desse novo fato. No nosso entendimento, desde do dia dos fatos, eles vêm tentando atrapalhar as investigações e para nós isso é motivo para a decretação da prisão preventiva. Esse pedido ainda não foi analisado, mas nós estamos sim na expectativa. Até porque esse é um desejo da família, doutor. Sim, né? Na parte da família da Cláudia, sim. O Roberto já está preso e no nosso entendimento o outro acusado que também teve participação nos fatos, né, continua aí solto. A Letícia participa hoje, doutor? Não, a Letícia participou ontem porque ela foi arrolada como testemunha, né? Hoje, na verdade, nós a representamos. Ela figura no processo como assistente de acusação, que a lei garante esse acesso dela aos autos, essa participação dela nos atos processuais, mas ela figura representada através do nosso trabalho. Bom, Colinha, a gente está ao vivo aqui com o doutor Alisson Caride, ele está explicando, principalmente essa informação é nova, nós não tínhamos, eu só disse aqui, né, anteriormente que essa testemunha, ela trouxe novas informações e fatos, então, ou seja, mais um princípio aí da participação do Dilomar Batista nessa morte, nesse assassinato, então, o doutor esclareceu bem que ele, além de estar na cena do crime, ele trocou mensagens com o Francisquete, tudo sendo de forma premeditada, então essa participação, ela fica ainda um pouco mais aí atenuante, podemos dizer assim. O doutor ainda está esclarecendo alguns questionamentos aqui, vamos ouvi-lo para a gente entender, principalmente falando sobre agora o cadáver. Doutor, essa participação dele, né, do Dilomar, obrigado pela sua participação, a gente está ao vivo no Balanço Geral com o Colim, essa participação do Dilomar indo até a cena do crime, né, fazendo, digamos assim, todo esse trabalho para ocultar o cadáver. Isso consta em inquérito. Sim. O Dilomar, inclusive, como o próprio colega que faz a defesa dele disse ontem, ele é réu confesso em relação a isso, né? De que ele participou da destruição do cadáver, ele é réu confesso. Doutor, eu tenho uma informação, queria até aproveitar e confirmar com o senhor, que ontem o Dilomar teria trazido um comparsa, digamos assim, um rapaz que trabalhou com ele no almoxarifado. O senhor tem essa informação? Não, isso não existe. Ontem foram só as testemunhas arroladas pela acusação. Algumas testemunhas comuns que foram arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa, mas não foi ninguém trazido pelo Dilomar, não. Tá, doutor, e hoje, só para a gente encerrar com o senhor, a expectativa da fala do Dilomar, o que o senhor acha que possa acontecer com essa sua experiência? Olha, na audiência de hoje serão ouvidas as testemunhas de defesa. Nós não acreditamos que alguma testemunha de defesa será capaz de tirar os réus da cena do crime. Essa expectativa nós não temos, né? Acreditamos
pelo que vem acontecendo até agora, que o Dilomar continuará sustentando realmente que participou, vai lá dar as suas justificativas. Em relação ao Roberto, como ele não se manifestou até agora, nós não sabemos qual vai ser o comportamento dele, mas pela defesa dele, eles têm negado a participação no delito. Doutor, como o Francischetti ele se comportou depois desse assassinato? O que a Letícia disse para o senhor? A gente sabe que a Cláudia desapareceu no dia 6 de agosto do ano passado. Como ele se comportou após esse episódio? Ela estranhou o comportamento dele porque ela conversava com ele, com as demais pessoas próximas da mãe dela. Olha, minha mãe está desaparecida, você não sabe de nada. E ele sempre dizendo, não, eu não sei de nada, eu não tenho conhecimento, não procurou colaborar naquele momento, e depois a gente sabe que ele, quando buscou auxiliar as investigações, foi dando uma versão diversa, né, que não se sustentou em momento algum nas investigações. Doutor Alisson, obrigado pela sua participação, bom trabalho para o senhor, viu? Muito obrigado. Uma alegria conversar com o senhor. Muito obrigado. Bom, Colim, está chegando mais gente aqui agora, a gente vai aproveitar para conversar com os advogados agora de defesa do Roberto Francischetti. Doutores, tudo bem? Pode dar uma palavrinha aqui com a gente. Boa tarde, estamos ao vivo, doutora. Bem, graças a Deus. Doutora Vanessa, vamos entender primeiramente essa audiência de hoje, o Roberto falando pela primeira vez, digamos assim, para o juiz. Na verdade, ele já prestou depoimento em sede de delegacia no inquérito e hoje, ao final da oitiva das testemunhas, será o interrogatório dos acusados e do Roberto, consequentemente. Doutora, a gente tem uma nova informação de que ontem o Dilomar, e essa informação inclusive já consta nos autos, de que ele teria trocado mensagens antes da morte do assassinato da Cláudia efetivamente. Essa informação, o Francischetti ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento, mas não são nem mensagens claras. Nós tivemos conhecimento no processo também, apesar de estar em segredo de justiça, mas não são mensagens claras, com afinco, com relação ao desaparecimento. Doutora, o depoimento do Francischetti é muito aguardado hoje, né? Como a senhora acha que vai ser? Eu não posso adiantar, né? Mas que ele será interrogado, ele será interrogado. Estratégia, vocês podem falar alguma coisa pra gente? O que eu posso te adiantar é que na audiência de ontem, o que nós podemos concluir, né, foram 9 testemunhas ouvidas, na verdade 8 testemunhas, uma testemunha faltou. Tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público ontem não conseguiu comprovar a motivação. É até importante mencionar que o próprio depoimento do Dr. Ismael, que é o namorado, né, da Cláudia, todas as testemunhas afirmaram que eles tinham um ótimo relacionamento. Então, assim, nem a morte da Cláudia e muito menos a motivação ficou devidamente comprovada. Doutora, a senhora pode falar para a gente sobre as testemunhas de defesa que vão estar hoje aqui? Nós arrolamos 5 testemunhas, entretanto, haviam 2 testemunhas que eram testemunhas em comum com a do Ministério Público, foram ouvidas ontem e hoje serão ouvidas 3 testemunhas da nossa parte e 3 testemunhas da parte da defesa do Dilomar. Ele alega inocência ainda? Alega inocência. O Roberto é inocente das acusações. Maravilha, doutora. Obrigado, viu, doutores? Muito obrigada. Obrigado vocês, bom Obrigada. trabalho. Bom, Colim, então, na fala da doutora agora Vanessa, a gente entende, né, e tomamos aí por base essa informação de que ela trouxe, de que, segundo a defesa, essas mensagens apresentadas do Dilomar com o Francischetti, isso não demonstra nada, né? É o que a defesa do Roberto está alegando, mas, a princípio, essa participação tanto do Francischetti como do Dilomar Batista, seja no assassinato ou depois na ocultação do cadáver da Cláudia, fica muito evidente agora. Essa prova, claro, né, o doutor Alisson explicou para a gente que foi de uma testemunha, além dessas mensagens que já existem no celular, mas a defesa ela tem aí todo esse âmbito e esse processo para que ela possa trabalhar dessa forma aí, alegando inocência. É o que eles sempre dizem. Informalmente, né, o Francischetti e também formalmente, né, ele alegou defesa desde o início desse inquérito, mas esse conjunto probatório, e eu até perguntei para a doutora, né, que esse conjunto probatório, né, de todas essas informações, com todas essas evidências, já não coloca... Ó, o Dilomar chegando aqui. Oi, Dilomar, a gente está ao vivo. Fala aqui com a gente a sua participação na cena do crime. Você fez o que com a Cláudia? Hein, Dilomar? Explica pra gente qual é essa testemunha. É segundo andar, tá?
Realmente, mais uma vez, Colinha, ele não fala com a gente, né? Ontem a gente tentou conversar com ele, agora ao vivo, ele não explica essa participação e até porque, por mais uma vez agora, a prisão dele deve ser feita, ou melhor, solicitada, tanto pelos advogados da Letícia, né, pelo Dr. Alisson Caride, e fica muito claro, né, mais uma vez, ele não se pronuncia, já tentei conversar com ele pelo menos umas 3 vezes, em outras ocasiões, outras oportunidades, e agora ele vai subindo a escada, um réu confesso, subindo para o 2º andar da 4ª Vara Criminal aqui de Bauru, para se pronunciar mais uma vez. Não fala com a imprensa desde o início, o doutor Tiago, que o representa, deve chegar aqui também dentro de alguns minutos, mas essa imagem que nós registramos ao vivo agora da chegada do Dilomar, mais uma vez aqui no fórum, hoje sim ele vai explicar definitivamente para o juiz Fábio Correia Bonini a participação dele nesse assassinato. Então, e nessa ocultação de cadáver, até porque ele já sabia, então, Colim, é importante frisar essa informação, ele já sabia da morte da Cláudia antes do acontecimento. Essa informação ela é muito importante. Eles já tinham conhecimento que a Cláudia seria assassinada. Eles já combinaram tudo com antecedência. Olha só a gravidade desse crime de repercussão, a importância dessas informações que a gente traz para o pessoal que está ligadinho aqui na nossa audiência. Colinha, a gente vai ficar por aqui. A movimentação começa a ficar mais intensa agora, porque são essas 5 testemunhas, agora testemunhas de defesa, arroladas tanto por parte dos advogados como pelo Ministério Público. Então, agora, quem deve chegar por aqui é o doutor Tiago, que defende o Dilomar. Dilomar já está presente, assim como os advogados de defesa. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Vamos lá. Doutor Tiago, volta aqui para mim. Vamos lá? Doutor? Doutor Tiago Pesani está chegando? Já que está me ouvindo. Oi, doutor, tudo bem? A gente está ao vivo aqui na Record, dá uma palavrinha para a gente, por favor. Doutor, tudo bem? Boa tarde, deixa eu ir para cá. Obrigado. Doutor, o Dilomar acabou de entrar aqui no fórum. A gente tem uma informação, queria até confirmar com o senhor, de que ontem uma testemunha foi muito categórica e que disse que numa conversa do Dilomar com o Francischetti, eles combinaram tanto a morte da Cláudia como essa ocultação do cadáver dela. Não, isso não é verdade. A testemunha falou que ele só pediu para ir sozinho queimar os papéis. Falou isso e depois falou que ele tinha pedido para ser a álibi dele com relação a esse local que ele estaria no dia. Mas em nenhum momento ela falou que ele tinha qualquer tipo de participação no homicídio, ou que ele sabia, nada disso. Ele só falou que no dia ele se ofereceu para ir junto e o Dilomar falou que não, que ele iria sozinho. Foi a única coisa que a testemunha falou. E doutor, na fala dele de hoje, né, efetivamente, a gente pode aí acreditar que ele vai defender desde o início que ele foi coagido, seria isso? Isso, o Dilomar ele é confesso, então ele vai confessar o que realmente ele fez, né? E aí as próprias conversas que foram juntadas pela polícia na questão do WhatsApp ali demonstram claramente o tipo de violência psicológica, um tipo de violência mais assim, as ameaças mais incisivas que foram feitas pelo Roberto com relação a ele. Doutor, mas essas ligações e essas mensagens, elas não demonstram que ele não estava sendo coagido, ele não estava ali diretamente ligado a esse crime? Não, no crime de ocultação de cadáver sim, né? Mas depois disso, na parte do homicídio, não tem nenhum tipo de elemento, nem nada, e nem testemunha falou nada nesse sentido ontem. Doutor, ele ganhou algum dinheiro, digamos assim, do Francischetti, alguma promessa de subir de cargo, algo assim parecido? Não, nada, não tem, até foi quebrado o sigilo dele, ele mesmo ofereceu na polícia, né, todos os extratos bancários dele ali, ofereceu o celular que foi periciado e viram que eram ameaças veladas, mas eram ameaças constantes depois da questão do homicídio. Doutor, para a gente encerrar com o senhor, a defesa da Letícia disse que vai pedir mais uma vez a prisão do Dilomar. O senhor acha que isso pode acontecer, de acordo com a sua experiência? É pouco provável que isso aconteça. É o juiz que decide, obviamente, né? Mas ontem mesmo o assistente de acusação insistiu nesse pedido, a promotoria se posicionou mais uma vez contrário, nós nos posicionamos mais uma vez contrário e agora cabe ao juiz essa decisão. Doutor Tiago, última pergunta, a gente está ao vivo no Balanço Geral. O Dilomar vai trazer alguma defesa hoje? Não, hoje teriam 4 testemunhas de defesa dele e depois o interrogatório. Maravilha, obrigado, viu, doutor? Bom trabalho para o senhor, viu? Bom, doutor Tiago aqui falando com a gente, a defesa
do Dilomar Batista, então, são novas informações, né, Colim? A gente ouviu isso do Dr. Alisson Caride, de que essa testemunha ali, a gente ouviu bem o que o Dr. Alisson Caride contou para a gente, de que sim, essa testemunha diz que o Francisquete, ou melhor, o Dilomar, de forma alguma, ele foi coagido a isso, e sim, eles dois teriam premeditado. Aí o doutor agora confirma essa informação de que sim, na ocultação do cadáver, mas não no crime como um todo, né, do assassinato. Mas a partir do momento que você oculta um cadáver, você também tem ali, claro, né, informações óbvias de que essa pessoa ela será morta e ali, posteriormente, o seu trabalho vai ser ocultar esse cadáver. Então, foi o que o Dilomar fez. Agora, o que o doutor Alisson acrescenta é de que naquela área lá, que inicialmente ela estava sendo tratada como uma área de descarte de documentos da PAI, quando o Dilomar chega ali, ele tem essa informação de que tem uma pessoa morta dentro do carro e seria justamente a Cláudia. Então, são atenuantes, né, podemos dizer assim, que vão entrando nesse caso e a cada minuto que passa ou a cada nova informação, esse cerco vai se fechando um pouco mais. O doutor Tiago diz que a prisão dele é difícil, né? Mas, claro, a defesa tem essas novas informações, esses argumentos agora para pedir aí para o juiz mais uma vez e depende da autoridade agora para que essa prisão ela seja decretada. Bom, agora, Colim, acho que todas as pessoas que devem participar dessa audiência já chegaram, né? Afinal, já está muito perto dela começar agora, faltando apenas 10 minutos. Então, todas essas pessoas que estarão presentes aqui no fórum, nessa audiência, em que o Francisquete e o Dilomar Batista devem falar pela primeira vez, já estão aqui, a não ser essas 5 testemunhas arroladas que nós não sabemos quem são. Colim.